Graças a Deus, nos reencontramos nessa manhã de segunda-feira, hoje 25 de abril. Você que está conosco, continue com seu coração aberto e receptivo, porque eu não tenho dúvidas, Deus vai falar profundamente ao seu coração através do pastor Rômulo. Foi orador da nossa conferência teológica. Estará abordando temas sobre a obra do Espírito Santo para os nossos dias. E eu acredito que você vai ser profundamente abençoado, enriquecido e alimentado o seu coração. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Rômulo. Vamos abrir nossas Bíblias para a carta de Paulo aos Efésios. Daqui a pouco eu explico a vocês como é que vai ser aqui, tá bom? Só colocar meu relógio aqui para ter uma noção do meu tempo. Ok. Carta de Paulo aos Efésios, pode deixar aberto no capítulo 4. A gente vai caminhar um pouquinho nessa carta hoje. Eu quero destacar 3 textos essa noite com vocês. 2 deles estão na carta de Paulo aos Efésios, um no capítulo 4 e outro no capítulo 5. Ok? E a gente vai também caminhar, chegar num texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 também. São 3 textos essa noite. Qual é o meu ponto? Efésios 4 e depois 1 Tessalonicenses 4. Então, a gente vai ler primeiro agora Efésios capítulo 4, parte do 5, depois 1 Tessalonicenses capítulo 4. Só para revisar tudo aquilo que a gente já tem falado outros aqui. Primeiro ponto que eu tenho destacado com vocês é... Tem um problema do áudio aí, né? Quer trocar o microfone? Eu estou falando aqui, eu estou ouvindo. Som, ok. E a gente destacou, vamos falar um pouquinho do que a gente falou até agora, para depois a gente chegar nesses textos aqui. Então, no nosso primeiro encontro, a gente falou do papel do Espírito Santo no Antigo Testamento. Fizemos um panorama, observamos que o Espírito está operando, sempre operou na criação, no projeto divino, seja na criação em Gênesis capítulo 1, seja até no dilúvio, no diminuir das águas. Você pode ver o papel do Espírito Santo no capítulo 8 do livro de Gênesis. Você vai encontrando o Espírito se achegando, seja trazendo vida, como diz Jó capítulo 33 ou Salmo 104, seja capacitando pessoas, como você encontra em Números capítulo 11. O fato é que por capacitar ou trazer vida, não existe vida sem o Espírito Santo. Isso a gente aprendeu logo de cara na nossa leitura inicial. Depois a gente caminhou para o Novo Testamento, encontrando algumas passagens bíblicas que confirmam essa ideia. Porque ao longo das passagens do Antigo Testamento, nós encontramos uma esperança que foi construída pelas profecias do Antigo Testamento. Lembra que eu falei até hoje, reforçando que nossas expectativas, nossas esperanças, nossos desejos devem estar ancorados na revelação divina. E Deus foi construindo uma esperança para o seu povo. E dentre muitas promessas, nós encontramos a promessa de que Ele estaria com o seu povo, que Ele visitaria o seu povo no seu Espírito, e que o seu Espírito iria capacitar o seu povo a obedecer, porque a chegada do Espírito é a chegada de um novo tempo, é um novo coração que seria dado, um novo Espírito, seria uma nova aliança. Então há um novo tempo, uma expectativa de uma nova era que iria ser inaugurada, e foi inaugurada pela pessoa de Jesus Cristo. Então a gente aprendeu que o povo esperava demais essa chegada. O que chama atenção para a gente, eu vou reforçar hoje na leitura de Efésios capítulo 4, que quando você lê o relato dos profetas gerando essa esperança, a esperança que os profetas davam ao povo, da ação do Espírito, nunca era uma questão individual. Não era Deus dizendo, eu vou visitar algumas pessoas, não é que eu vou chegar em alguns e vou falar isso. Não, a promessa era de uma ação do Espírito de maneira ampla, onde todas as pessoas seriam capacitadas a obedecer
conheceriam a Deus, tomariam, como diz na Jeremias, a lei do Senhor seria colocada em seus corações e eles seriam capacitados então a adorar o Senhor. E essa experiência não é uma experiência de indivíduo somente, é uma experiência comunitária. Então, quando o povo de Israel se via no futuro, quando o povo de Deus se via no futuro, eles não se viam somente como expectativas individuais sendo supridas, mas uma vida em comunhão sendo exercitada. Não era algo individual, mas coletivo. Hoje pela manhã a gente falou de Joel e vimos que Joel reforça esse discurso ao usar a expressão derramar. Ele se conecta com o profeta Ezequiel, ele se conecta também com passagens do apóstolo Paulo e do livro de Atos, onde nós encontramos, por exemplo, em Romanos, dizendo que Deus derrama o seu amor sobre nós, ou em Tito, que Deus derrama de maneira generosa sobre nós o seu Espírito. E a ideia lá é que a visitação de Deus, ao deixar de encobrir o seu rosto e derramar o seu Espírito, Deus capacitaria o seu povo a testemunhar e a falar. Testemunhar porque falariam daquilo que estariam realmente experimentando. Não seria um discurso somente de trazer um conhecimento, uma informação, melhor dizendo, para as pessoas, mas de um compartilhar de uma experiência verdadeira. E hoje a ideia era falar da missão do Espírito. O que o Espírito opera, o que o Espírito faz. E a gente poderia passar a noite inteira aqui, né? Então eu focalizei em 3 textos, onde em um deles nós vamos encontrar essa ideia da relação com o Espírito, que é capítulo 4, versículo 30. Depois, o enchimento do Espírito e seus efeitos, capítulo 5, versículo 18 em diante. E depois, 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde ali nós vamos aprender que o Espírito e Deus opera no seu Espírito para nos ensinar. Então vamos lá primeiro para Efésios capítulo 4. Abra sua Bíblia nesse texto aí. Efésios capítulo 4, a gente vai querer ler a partir do versículo 25. Eu não sei como é que está na sua versão, mas na minha, que é a NVI, ela começa com a expressão portanto. Então Paulo, antes de entrar naquilo que a gente chama de passagem de exortação, onde ele vai começar a trabalhar as exortações, ele já tem trabalhado uma ideia anterior, por isso que joga um portanto aqui no versículo 25. Qual é a ideia? Ele falou algo antes, e ele vai falar exatamente da relação com a velha humanidade e com a nova humanidade. Acompanhe aqui o raciocínio. Ele já tinha falado no capítulo 2 que os gentios estavam longe das promessas de Deus, das alianças do Senhor, e que Deus em Cristo os aproximou, fazendo de judeus e gentios um só. Ele vai dizer lá, um só homem. Só você voltar algumas páginas, no capítulo 2, ele vai dizer no versículo 15: anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem. O novo homem em Efésios não é uma questão individual. Um novo homem aqui é uma nova humanidade. Talvez uma tradução melhor seria essa: de dois, que dois? Judeus e gentios. Ele une e ele constrói uma nova humanidade. Então, quando você encontra a expressão novo homem aqui, é um novo homem, porque uma nova humanidade é um grupo de pessoas que agora é orientado pelo homem perfeito Jesus Cristo. E isso está em contraposição ao velho homem, Adão. Paulo fala disso em Romanos 5, em 1 Coríntios capítulo 15 também. A relação de Adão como aquele que traz uma humanidade caída e Cristo uma nova humanidade. Deus então, quando fala através de Paulo sobre a nova humanidade, ele fala de um grupo de pessoas. Então geralmente a gente gosta de dizer assim, o velho homem em mim, lá, 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 lá. Às vezes a leitura é muito individualista. Quando o ponto, e ele vai chegar no capítulo 4, que é meu ponto agora, né? A partir do versículo 17,
ele vai dizer, olha, vai fazer um contraponto sobre o que é viver sobre o velho homem e o novo homem. Observe, versículo 20. Todavia não foi por isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem ou da velha humanidade, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo a pensar e a revestir-se do novo homem. Ele já falou. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Existem maneiras de viver, existem duas humanidades, uma conectada ao velho homem e uma conectada ao novo homem, a nova humanidade. E Paulo está dizendo, vocês foram orientados a se despir de um e se vestir de outra. E essa lógica do despir e do vestir, ela vai se repetindo ao longo de todo o texto, que é a lógica do deixar alguma coisa para então colocar uma outra coisa. A ideia é de que essa nova maneira de viver exige a ruptura de outros comportamentos conectados ao velho homem. Onde é que entra o espírito aí? Daqui a pouco ele vai chegar. Aqui, a partir do versículo 25, então ele, seguindo essa lógica do despir e do vestir, ele vai dizer, abandonem a mentira e falem a verdade. Está vendo? Ó? Despir e vestir. Eu tiro a mentira e agora eu coloco a verdade. E ele começa nessa sequência de tirar, colocar. Ele vai continuar dizendo, quanto a vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Então o que eu faço de positivo? Eu trabalho. Eu mentia, agora eu falo a verdade. Eu furtava, agora eu trabalho. Então percebe? Despir e vestir. Despir e vestir. Nesse processo então, ele vai falar da palavra, versículo 30, versículo 29, nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas apenas a que for útil, está vendo? Então tira, se despe daquilo que é negativo. Palavras, aqui no caso torpe, não é palavrão necessariamente. A palavra torpe aqui quer dizer uma palavra que não tem fruto, que não gera fruto nenhum. Aquela palavra que não muda absolutamente nada. Então você comprou alguma coisa e alguém pergunta qual foi o valor, né? Você compra uma coisa, eu comprei essa Bíblia aqui, quanto foi? R$50. Eu encontrei de R$44. Para que você está falando isso para mim? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. É uma palavra sem futuro. É a palavra do torpe, exatamente. Então tira isso e substitui isso por um discurso diferente, um discurso marcado pela edificação, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Olha, as três, alguns chamam de três peneiras aqui, né? Você tem que falar o que é útil, o que é necessário e o que concede graça. Às vezes, alguns crentes gostam de machucar outras pessoas com suas palavras com a desculpa de que estão falando a verdade. Mas eu garanto para vocês, a verdade não é suficiente. Para dizer alguma coisa não é só necessário ser verdade. É necessário entender que é a hora de falar. E é o jeito de falar. Não é só ser verdade. Mas é verdade. Quando alguém disser isso para você, você diz assim, você quer realmente ouvir a verdade? É isso que você quer? Senta aí. A gente vai falar agora algumas verdades que você não está querendo ouvir. Então não é só necessária a verdade. E onde entra o Espírito aqui? No versículo 30, então, Paulo usa uma declaração interessante, porque essa declaração, ela ecoa um texto do Antigo Testamento, que está lá em Isaías 63. O que ele diz? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Qual é a questão aqui? Qual é a grande verdade a ser colocada aqui? Quando você vai para Isaías capítulo 63, de onde esse texto tem a sua, digamos, inspiração, e lê todo o contexto, principalmente até o versículo 10,
Você encontra o profeta lembrando o povo do que Deus tinha feito no Êxodo. E se você depois quiser dar uma olhadinha lá, no verso 9, o texto vai dar ênfase ao fato de que Deus estava presente, operando. Então Deus, ao tirar o povo e cuidar do povo, Deus estava presente naquela situação. E é por isso que ele vai dizer: diante da minha presença, vocês se rebelaram. E aí ele joga a palavra, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Qual é a questão lá? A marca do texto, digamos assim, a ênfase do texto lá, que eu creio que também é a mesma aqui, não é que Paulo está dizendo que está acontecendo a mesma coisa, mas existe algo lá que também encontra contato aqui no versículo 30. E qual é esse ponto? É o fato de que Deus está presente. Volta um pouquinho para o capítulo 2 e observa o versículo 22. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para que se tornem morada de Deus, por seu Espírito. Deus opera no meio do seu povo. É dito-nos aqui no capítulo 2, versículo 22, que o Espírito opera e Deus está presente no meio do seu povo. No capítulo 4, logo no comecinho, a grande ênfase do texto, todo na verdade, é uma ênfase da unidade que é gerada pelo Espírito. Ele vai dizer que eu devo receber a vocação de Deus, Deus me chamou, eu tenho que viver de maneira que honre a vocação que Ele me deu. E ele vai falar do Espírito, da unidade do Espírito, ou uma outra possibilidade de traduzir, uma unidade que o Espírito gerou. Isso nos lembra do capítulo 2. Deus criou uma nova humanidade, Ele une as pessoas pelo seu Espírito. É o Espírito que gera. Na hora em que eu minto, na hora em que eu furto, na hora que eu estou agindo contra uma outra pessoa, da minha comunidade inclusive, eu estou entristecendo aquele que está presente e que está operando a unidade. O Espírito gera a unidade. O Espírito está presente no seu povo. Por isso que atos que não se coadunam com essa nova realidade o entristece. A verdade da tristeza do Espírito reforçada pela ideia de que Ele está presente na comunidade, operando e gerando unidade na comunidade. É por isso que a verdadeira comunidade do Espírito é uma comunidade interessada nas coisas de Deus. Eu já falei isso uma vez pregando no livro de Isaías. É muito interessante o livro de Isaías, principalmente a partir do capítulo 40, quando o profeta desafia o povo, a recebê-lo. E aí no 42 há um contraste muito grande entre Deus e os ídolos lá, capítulo 40, 41, 42. E ele então vai dizer no 42: eis aí o meu servo. E ele apresenta o servo. E o servo faz muitas coisas. O texto mais conhecido os textos do servo mais conhecido é Isaías 53. Mas existem muitos outros textos dentro de Isaías que falam do que o servo opera. E o que o servo faz? Ele gera unidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A coisa mais fácil do mundo é juntar pessoas. Sabia? É só você bolar um esquema para juntar as pessoas. Isso é fácil. Ligeiramente fácil. Você faz um esquema, faz a programação, bola e junta pessoas. Isso não é o que o servo faz. Isso não é o que o Espírito faz. Essa é a unidade do Espírito. Ele une as pessoas com a mesma forma de pensar, uma mesma forma de viver. Porque se juntar pessoas fosse a única ação no sentido de juntar pessoas no mesmo lugar, os times de futebol estavam ganhando das igrejas. Porque eles juntam.
E a turma está animada e paga caro. Não vai? Rock in Rio, né? Shows, não juntou pessoas? Juntou. E aí, o que tem a ver? Deus não junta pessoas, Ele une pelo seu Espírito. Aí é outra realidade, é a ação do Espírito. Há um livro chamado Comunidade Cativante, do Mark Dever, e ele diz uma coisa interessante: se o Espírito Santo saísse da sua igreja hoje, todo mundo ainda continuava se reunindo? Porque se continuasse, a razão da unidade não era o Espírito, era o gosto musical, era o estilo da igreja, era o lugar, eram as amizades que foram feitas, e não o Espírito como agente de unidade. O que o texto está dizendo é que, no capítulo 4, no começo, Deus gera uma unidade no seu povo, e Paulo está dizendo: nós precisamos preservar a unidade que o Espírito gera, e é vivendo de uma forma correta, porque Deus está presente. Por isso que atos que nos lembram uma velha humanidade dentro da comunidade, da nova humanidade, entristecem, porque quem está agindo não é somente alguém em nome de Deus, é o próprio Deus. Por isso ele se entristece. Então, o primeiro destaque dessa noite fica por conta dessa ação do Espírito de unir, de estar presente, e por estar presente nessa construção descrita no capítulo 2, ele diz: e não entristeçam o Espírito. Ele está construindo um povo. Percebe que o apelo é para a comunidade? Percebe que o apelo de Paulo é: preservem a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele gerou essa unidade. O que é o batismo no Espírito Santo lá em 1 Coríntios capítulo 12? Ele fez todos beberem do Espírito, unindo todos em um só corpo. É uma ação do Espírito, unir pessoas, gerar unidade nas pessoas. Mas para que eu viva isso, eu tenho que entender o que é viver na nova humanidade. Isso implica em tratar bem as pessoas, porque Ele está presente, e a sua presença explica a sua tristeza diante de fatos negativos. Parece que não vamos conseguir. A paz da alma já se foi há tempo. O mundo desabou sobre você. O dia de amanhã não sai da mente, pensando no que pode acontecer. Mas lembre da promessa do bom mestre: descanse que eu cuido de você. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Se você pode descansar no seu Jesus, diga a Ele: eu confio em Ti, Senhor. Para aquele que espera com fé e esperança em Deus.
Sabe o que ele faz? A tempestade ele acalma, só ele o futuro prevê. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Graças a Deus por tudo que ouvimos e aprendemos. Essa conferência que a igreja promoveu recentemente em parceria com o ITESMI foi uma realização bem-sucedida, com pleno êxitos para aqueles que participaram. E eu acredito que você que não esteve conosco está recebendo um pouco desta porção mesmo em casa. Portanto, agradeço a sua teleaudiência, você internauta, continue conosco. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Que todos fiquem com Deus. Amém. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra-me graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu
para dar-me o perdão. Eu me lembro em Jesus, dele vem graça e luz para minha santificação.